Qual que é a melhor empresa third party dos videogames? É isso que a gente vai debater aqui hoje. A gente está de volta aí com alguns vídeos, uma programação bacana para vocês. Para essa tarefa árdua, a gente está aqui hoje com o João Vitor e com o Jordan. Tudo bem, meninos? Tudo jóia? Olha, Então a gente tem essa árdua tarefa aqui hoje. Lembrando que ninguém aqui é especialista, a gente vai dar apenas a nossa opinião e claro que vai ter a gente vai levar muito em consideração o nosso sentimento, né, por essas empresas, mas também a gente vai levar em consideração algumas coisas mais técnicas, né, como a quantidade de IPs que essas empresas têm, a importância para a indústria. Então, é apenas a nossa opinião, não nos xinguem nos comentários, mas usem aí a caixa de comentários para vocês darem a opinião de vocês também sobre qual que é a melhor empresa third party dos videogames. E então a gente acabou de fazer aqui na verdade uma lista, né? A gente tem 16 empresas third party e a gente vai fazer no sistema de mata-mata, né? Igual acontece em futebol e competições esportivas. Então a gente tem 16 empresas, como eu falei, elas são Warner Bros. Games, Activision, Paradox, Capcom, Square Enix, Remedy, Ubisoft, Sega, Rockstar, Bethesda, Kojima Productions, EA, From Software, CD Projekt Red, Konami e Bandai. Então, como é que vai funcionar só para explicar para vocês? A análise de cada confronto vai ser feita de maneira individual. Então a gente vai começar aqui, por exemplo, com o Jordan, que vai analisar o primeiro confronto. A palavra final desse confronto vai ser do Jordan. Mas, no caso, eu e o João podemos debater, né? Talvez falar algumas coisas que a gente pensa. Mas, lembrando que a opinião final vai ser do Jordan. Se o Jordan concordar com alguma coisa que a gente apontar aqui, tudo bem. Então a gente vai seguir nesse formato até a semifinal. Na final, eu acho que é interessante a gente formar a maioria, né? Então, precisa de 2 votos ali pra ganhar. Eu acho que faz mais sentido. Mas até a gente chegar nesse ponto, a análise vai ser feita de maneira individual. Tá certo? Então, esses confrontos aqui a gente acabou de fazer. Então, foi completamente sorteado, tá? A gente tá aqui mexendo em um site. Foi completamente sorteado pra não ter... pra gente não ter nenhum tipo de... Como é que eu falo? Que bias. Exatamente. Então, nenhum tipo de vícios, né? Então, Isso, exatamente. vão ter aqui alguns confrontos que são pesados, né? Mas é pra evitar esse tipo de vício mesmo. Então a gente tem aqui o primeiro confronto. Alguém quer começar? João Vitor ou Jordan? Eu posso abrir aqui, Vambora. porque o primeiro confronto já começou pesado, porque a gente tá falando de duas publishers, né? Eu acho que questão de tamanho, uma é bem maior que a outra, mas elas não. Mas não é uma briga fácil, porque a gente tá falando da WB Games, né? A Warner Brothers, e a Activision. Eu acho que antes da gente entrar na Activision, que eu acho que ela tem até um legado maior na história dos videogames ali, a WB, cara, ela não é qualquer publisher, até porque pelo dinheiro e pelas IPs, né, que eles têm ali, a gente tem algumas coisas muito interessantes que os caras já conseguiram produzir. Por exemplo, pra mim, o melhor jogo de luta, ou a melhor franquia de luta ever, pra mim, é o Mortal Kombat, né, que é um dos grandes filhotes ali da WB Games ali no geral. Fora que hoje em dia não é muito mais o meu target, assim, mais o que eu gosto de jogar, mas os jogos da Lego, cara, pra quem jogou ali, principalmente na época do PS2, ali às vezes um Wii, um PS3, cara, Star Wars Lego pra mim já foi um vício muito grande e a WB Games sempre fez parte ali da minha infância e recentemente até com os Mortal Kombat mais recentes e também o Hogwarts Legacy, que foi um puta de um sucesso aí quando lançou, né? Vendeu muito bem. Eu acho que não cheguei a jogar ainda, tá no meu backlog de jogos ali. Mas é um jogo promissor. Independente se você curte ou não Harry Potter, me parece um jogo promissor. Meu principal hype pro ano que vem é o Lego Batman, cara. Que é isso? Aí, ó. Vai ser Bom absurdo. trailer, inclusive. Bom trailer, inclusive. Vai ser absurdo. Bom trailer. Quer falar? E a Pode gente do falar. outro lado do ringue tem a Activision, né, cara? Que é assim. Eu lembro da Activision, se eu não me engano, posso falar grande besteira aqui, mas ela tá com a gente desde o Play 1. Como uma publisher um pouco menor, mas assim, eu acho que até os jogos do Homem-Aranha, pra quem jogou os jogos do Homem-Aranha mais clássicos ali do PS1, aqui é só dinossauro, então a gente jogou, mas era da Activision, e cara, Tony Hawk, né, pra quem jogou Tony Hawk Pro Skater, também vem da Activision,
E o grande, né? O famoso melhor shooter de todos os tempos aí, o Call of Duty, tá ali. Não tá no melhor momento, mas, cara, falar que eles não fizeram história, né, é complexo. É complexo. É Uhum. uma briga pesada. Pra mim já tem uma resposta, mas a decisão é de quem dessa? É do Jordão? Não, a Meu decisão Deus. desse confronto é sua. A minha? É, Ah, tá. você que Então, vai decidir quem passa. argumentem, porque pra mim já tá fechada uma decisão aqui. Não vou falar qual que é ainda, mas argumentem aí. Então, pra mim, realmente eu ainda tô na dúvida, porque a Warner Bros. Videogames, eles realmente têm tido muitos jogos recentes que fizeram um certo impacto, tipo Hogwarts Legacy e o Lego. Atualmente, do Star Wars também, eles têm outros Legos que eles são bem famosos, é, talvez mais antigos, né? Mortal Kombat ainda é da Warner Bros. Todos os Mortal Kombat, eu acho que todos eles estão na Warner Bros. Games e eles têm seguido. Eu diria que ainda é bem popular. Teve alguns que não deu muito certo, que nem o Back 4 Blood, o Gotham Knights. Assim, não muito certo, eu falo num espectro de como opinião própria mesmo. Talvez tenha gente que joga, mas comparado, por exemplo, Back 4 Blood ao Left 4 Dead 2, não foi tão legal. O Gotham Knights comparado ao Arkham Knights, que também é da Warner Bros. Os Arkham Knights são fenomenais. Não é nem a Arkham Knights, os Arkham, né? Arkham É Asylum, o Arkham City e Batman Arkham Arkham, Knight. né? Arkham Batman Series. Arkham. Foram fenomenais, cara. E logo depois disso não foi muito bem. Teve também como é que era? Suicide O Squad, né? Injustice. Não. É. Beleza. O Teve o Injustice Arkham também é deles, Knights. também é muito bom. Isso, tem o Injustice, tem o Arkham Knights, que é o Batman sem o Batman, né? Brincadeira, mas é o Batman sem o Batman ali. E Ah, teve o Suicide Squad Kills the Justice League, né? Eu acho que é o nome completo do É, isso, jogo Kill ali. the Justice League. Uhum, isso. isso mesmo. Isso. Mas o mais forte deles querendo ou não, ou é Mortal Kombat ou é o Lego. E acho que vai continuar um bom tempo assim, ainda mais que o Lego não tem errado, pelo menos. Não que seja eu faça parte do público-alvo, mas o Lego ainda tem sido bastante presente no corações de muitos jovens por aí. Eu acho que vai por isso. Agora, a Activision realmente, inclusive até perguntar eu perdi se inclui Activision Blizzard ou só Activision mesmo. Eu tô Activision. olhando até. A gente não separou a Blizzard, né? Ela tá tudo nessa Esse bolo aí. tabela como se fosse aqui no bolo, né? Uhum. E aí, Jordan, é bom você pôr isso, porque assim, a gente nem citou todas as franquias, a gente falou de COD, falou de Tony Hawk, Homem-Aranhas antigos, mas cara, Guitar Hero também Guitar é Hero. deles, só lembrar pra quem fez ali, e se a gente juntar agora com a Blizzard, cara, aí vai Overwatch, Warcraft, É, StarCraft, eu acho que cara, a franquia Crash também é da Activision hoje, né? Sim, já foi, o né? Spyro Já foi. Crash já foi. É. Ou Pois é. melhor, ele era da Naughty Dog e hoje Era é da da Naughty Activision, não é Dog, é isso? da Activision. É. Tanto é que Beleza. era um mascote do PlayStation e deixou de ser Perfeito, por perfeito. conta disso, né? Uhum. Eu acho que ainda o Crash tá só no PlayStation, né? Se eu não me engano. Não, tem no computador Não, também, não, pô. não. Tem no computador. Tem. Não sei se tem Ó, no Xbox, que eu não tenho Xbox, mas aham, deve ter também, pô. Eu aham. acho que tem, eu acho que Na o verdade, Crash Os novos, 4 né? tem pra tem, todo mundo. É, o remake É. e os tem o novos fato tem. que todos os exclusivos da Sony não são mais exclusivos, estão tudo indo pro PC também, né? Tem isso. É. Mas é que Activision Blizzard tem, além de todos os códigos, tem os Crash Spyro, tem o Diablo, tem o World of Diablo. Warcraft, tem o Stone Hawks, então realmente ele é bem antigo e sempre continuou com essa franquia de jogo e não tem morrido. Uhum. Isso é bastante interessante. Não, é, tudo bem que polêmicas à parte de como foram os últimos lançamentos, tipo Overwatch 2, o último Diablo, o último COD, tem esse detalhe que talvez não agrada a todos os fãs da franquia, mas ele realmente eu diria, que ele tem um impacto maior do que o Warner Bros. Games. Ele realmente está muito mais presente, ele tem um peso bem maior que o Warner É. Bros. Games. Antes de passar a palavra pro Igor,
assim, uma coisa eu acho que é importante, a gente não tá discutindo a integridade moral e ética das empresas, né? Porque se for Importante Uhum. assim, citar isso. é, porque se É fosse verdade. Activision e EA, eles vão ter grandes problemas ali. A gente tá pensando mais no consenso geral ali, né? Uhum. Mas, ô Igor, eu queria os seus insights aí nessa briga de peso pesado aí, porque a WB só tá apanhando. Cara, Vamos ver mas como é que vai ser. eu não tenho muito o que acrescentar não, porque eu concordo com o que vocês falaram, assim. Eu acho que a Warner Bros. Tem vários jogos de piso, a Activision também tem, né, isso a seu favor. Eu acho que a Warner Bros. Ela tem deixado muito a desejar nos últimos anos, né, nos últimos tempos. Eu acho que os jogos no passado, a gente citou aqui a franquia do Batman, né, que foi, acho que deve ser o melhor jogo de super-herói já feito, e pelo menos pra mim, Tranquilo. eu gosto muito dos jogos do Batman. Eu acho que o Mortal Kombat já foi melhor. Eu comprei o Mortal Kombat 1. Cara, não é um jogo ruim, mas acho que na época do Mortal Kombat 7, quando saiu ali, quando a gente começou a ter essa geração nova de jogos, eu acho que era melhor os jogos, né? Um pouco mais polidos. E a Warner Bros. Ela tem decepcionado bastante nos últimos anos, no meu ponto de vista, né? A gente teve aí, como vocês falaram, o Suicide Squad, né? Esquadrão Suicida. Pô, a gente teve Hogwarts Legacy, né, cara, que foi um sucesso, assim, de vendas, mas eu acho que foi um jogo... Pô, pra quem é fã de Harry Potter, é um jogo, sim, muito bom, mas eu acho que ele poderia ser melhor, né, poderia ter tido mais capricho, eu acho, em algumas coisas no jogo. Uhum. E, cara, eu acho que a Activision, ela segue sendo muito relevante, né, no mundo dos videogames. Acho que ela é bem mais relevante do que a Warner Bros., principalmente nos dias atuais. E, cara, a Activision, ela tem... Acho que, se não me engano, o Call of Duty é a franquia mais lucrativa de toda a história, né, dos videogames. Então, pô, e tem várias outras franquias também que a gente já falou, né? A gente tem o Crash, tem Overwatch, que vai entrar no bolo pela Blizzard, Diablo. Então, eu vejo muito mais peso pra indústria e até pro meu gosto pessoal também, pra Activision, com certeza. Então, só é Activision Pra mesmo. fechar o debate, para fechar o debate, pra mim foi uma briga assim de, sei lá, se é um lutador de 300 quilos contra o peso gafanhoto ali, infelizmente. Não vai dar pra WB. Eu gosto muito da Arkham, gosto muito dos jogos do Senhor dos Anéis, que a gente não citou ali, o Shadows of Uhum. Mordor, Shadows of War, são bons jogos também. Bons Mas, cara, jogos. não dá não. Não dá não. Assim, a minha decisão é o seguinte: se do nada a Activision para de existir, faz falta? Sim. Se a WB para de existir, faz falta? Sim, mais menos. Então, acho que a Activision segue aí pra próxima fase. Concordo. Perfeito. Uhum. Eu vou colocar aqui depois que a Activision passou, tá? Então vamos pra próxima aqui. Essa aqui tá fácil, né, Jordan? Acho que não tem muito que debater. Agora é Paradox e Capcom, mas pode ir falando aí que enquanto isso eu vou colocando aqui que a Activision passou. Paradox é muito interessante por ser até um dos nichos, umas empresas nicho que a gente colocou. Porque eles têm, os jogos são estelares, Cities Skyline, Crusader Kings, Hearts of Iron. É, até dizem que, alguns até dizem que o Hearts of Iron, apesar de eu não ter jogado nenhum, seja mais popular que os outros. Não conferi nada disso. Mas eu, pessoalmente, eu já joguei uns 3 jogos dele, que é o Cities Skyline, Stellaris e Crusader Kings. E são jogos fenomenais, 4x, e toda a questão de estratégia, assim, únicos, bem únicos mesmo. Eu diria que eles são até. A parte não única deles é por eles serem um pouco até parecidos com os próprios jogos da mesma empresa. Mas você não encontra jogos parecidos da fora dessa empresa. Só a Paradox faz o Paradox, né? É só a Paradox Basicamente. faz a Paradox, exatamente. Tudo bem que o Cities Skyline tem a parte do SimCity, mas ainda tem uma pegada bem diferente deles. Ah, São jogos eu muito acho que. complexos, né? Eu acho, pra quem joga realmente, E, assim. isso. Eu acho que eles têm essa parte de pegar jogos estratégicos, assim, é bem legal. Agora, a Capcom é outro negócio. A Capcom, ele tem muitos jogos bem variados. Eles são bem grandes mesmo. Ele tem o Resident Evil, tem Street Fighter, tem. eh, Tinha, mas eu vou falar assim, faz um tempo que não tem jogos do Devil May Cry, não tem do Mega Man, não tem um pouco do Ace Attorney. Vamos fazer um novo jogo do Okami agora. Tem Monster Hunter, isso é bem grande também, tem crescido bastante pro ocidente, né? Mas, assim, a Capcom sempre foi
sempre vai ser, graças a Deus, um dos maiores publishers do mundo. Desenvolvedor e publisher também, né? Porque só de falar essas séries de jogos assim não é um jogo pouco. Não, Resident Evil já tá no 9 agora. Monster Hunter já tá não sei qual. Mega Man já tem vários assim. A gente tem Devil May Cry, tem assim, ou seja, tem vários assim. São sagas que continuam até hoje. Tem o Marvel vs Capcom que já tem um tempinho agora que lançou o último, mas também tá aí. Dragon's Dogma também. Mas é isso. Então, todo jogo que eles têm lançado tem sido pedrada. Por mais que nós tenhamos esquecido algumas dessas séries aí pra trás, e quando eles lançam, é algum tipo de pedrada. Não tem pontos negativos muito fortes desses jogos, eu diria. Porque, aliás, tirando minha opinião própria do Dragon's Dogma 2 é outra coisa. Mas, pelo menos todos os lançamentos, até recentes, por mais que esquecem de algumas sagas aí, tem sido excelentes jogos. E Capcom, pra mim, sempre foi um dos melhores da empresa de jogos atual. Espero que continue, porque eu gosto muito dos jogos deles. É isso. Acho que a disputa é tranquila, né, nessa aqui, mas, João, pode ir Ah, comentando aí. Ah, cara, eu só. Assim, eu só vou falar Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter. antigo, Acho que Resident Evil, cara, não dá. Assim, curta Paradox. Sou horrível em todos os jogos dela, mas gosto de me aventurar ali nos jogos. Mas, cara, não tem como. Eu sei que a gente não pode só usar o termo Legacy e história como argumento para todas as competições que a gente vai fazer aqui, mas não tem como, cara. A Capcom, ela move a indústria. Ela é uma das empresas que definitivamente. né, faz a gente ficar ansioso pra jogar videogame. Eu acho que é isso. É Uhum. isso. Eu não tenho nem muito o que acrescentar, assim, não. O Jordan falou dos jogos de Resident Evil, a gente vai pro 9 agora, mas a gente tem várias outras obras de Resident Evil, tem os spin-offs, tem Revelations 2, Outbreak, Umbrella Chronicles, tem um monte de jogo de Resident Evil. É uma saga que já foi pro cinema, tudo bem que o filme é uma bosta, né? O novo, o mais Pô, eu recente. gosto do primeiro, hein? Eu gosto do primeiro. Eu defendo o primeiro. Sim, os antigos são melhores, né? Mas esse último, ele é bem fraco. Tem série, né? A série da Netflix é uma bosta também, mas assim, isso só comprova a força da principal franquia, né? Da Capcom, que é justamente Resident Evil. Então, acho que... a Paradox é uma boa empresa também. Eu adoro jogar Cities e Skylines também, mas eu acho que aqui a comparação é bem difícil, né? Pra Paradox, no caso. A Capcom ganha com certa tranquilidade. Então, fechado. Já coloquei ali Uhum. Activision e Capcom no próximo duelo. Disputa pesada também. Puta que pariu. Mas vamos chegar aqui É isso no aí. confronto 3, que é entre Square Enix e Remedy. Então eu vou falar esse aqui. Cara, eu descobri os jogos da Remedy recentemente. Joguei Alan Wake 2, Control. E, cara, eu adoro a Remedy. Acho que é uma empresa que tem umas ideias muito criativas. Pô, Alan Wake 2 é sensacional. Não sei se vocês jogaram ainda, mas, pô, a sensação que eu tive jogando Alan Wake 2 no momento do musical, puta que pariu, é um negócio assim, realmente absurdo. Mas eu acho que a competição pra Remedy aqui também é um pouquinho difícil, porque é contra Square Enix, que é uma empresa que também tem franquias muito importantes, né, para os videogames. A principal franquia da Square Enix é Final Fantasy, né? Então, pra muita gente, Final Fantasy VII é o melhor jogo da história dos videogames. Eu descobri a franquia recentemente também, nunca tinha jogado um Final Fantasy. E, cara, eu adorei, os personagens são muito carismáticos, né? O jogo ele é muito bem polido, tudo funciona muito bem no jogo. A gente tem Kingdom Hearts também, que é uma das minhas franquias prediletas nos videogames. O que mais que o Square Enix tem, meninos? Eu lembro que eles fizeram algumas bombas também, aquele Forspoken, que é terrível. É, Life cara, is eu acho Strange que também. Life is Strange, né? Life is Mas, Strange. assim, um jogo que eu acho que ele não é tão famoso, pelo menos aqui nas nossas terras brasileiras, mas pra mim, top 10 jogos já feitos todos os tempos é a saga Nier. Ela é publicada ali Verdade.
pela Square Enix, né? E eu acho que, se eu não me engano, não sei se todos são, mas a Platinum Games, né? Eu acho que pelo menos o Nier Automata, ele é da Platinum Games. E, cara, é uma franquia que, pra quem tá assistindo e não conhece e gosta de um papo um pouco mais cabeça, mais filosófico ali, para mim é a melhor franquia da Square. Pra mim é melhor que Final Fantasy, apesar que eu cheguei, assim como o Igor, eu cheguei atrasado na franquia. Eu fui conhecer Final Fantasy muito recente com o remake do 7. Antes eu só sabia que era um RPG e tal. Mas tem o Nier, tem também Tomb Raider, tá? Os Tomb Raiders recentes são da Square. Dragon Tem Quest também. também Dragon Quest é da, é É, o da, da Dragon Square? Eu Quest. acho que é Muito, isso aí. sim. É, Muito famoso no E Japão, assim, é na mais Ásia no nichado, geral. né? É mais nichado. É. É, mas, pô, vai falar que não é famoso, né? é. E duas outras franquias que são muito famosas que a gente não citou aqui, que é o Just Cause, que a gente não tem um jogo há um tempo, mas já foi um sandbox bem bacana, a galera já jogou bastante. E uma franquia também um pouco esquecida, mas eu gosto no meu coração, que é o Deus Ex. Pra quem jogou Deus Ex, também era publicado aí pela Square. É. São Bem muitas legal. franquias de peso, assim, né? Eu acho que a Remedy, ela tem sim bons jogos, né? É, como eu disse, Alan Wake 2 é sensacional. Acho que é um dos melhores jogos, assim, do gênero dele, no que ele se propõe. Mas eu acho que ainda falta muito caminho ainda pra igualar, né? Nesse caminho da Square Enix. Então, pra mim, é até um confronto tranquilo também, apesar de gostar muito da Remedy. Só uma menção honrosa a Remedy aí, que Max Payne 1 e 2, sim, sensacional, jogos de ação incríveis. O 3 que é da Rockstar também é muito bom, mas, cara, muito bom, muito bom. É Mas não isso. vai dar não. Não A tem Square como. vai ter que passar. Não tem Não como, tem não como. tem como. Aqui é um confronto duro mesmo pra Remedy. Uma pena, Não porque tem como. é bem interessante. É, eles têm um jogo também, cara. Acho que é do PlayStation 3 ou do Xbox, eu não lembro. Teve um que foi exclusivo do Xbox. Foi o Quantum É Break. aquele Quantum Break, eu acho. Cara, bem Esse divertido. mesmo. É um jogo que mistura um pouco de gameplay e É cinemática. viagem no tempo, não é? O E negócio assim? sim, as cinemáticas, elas duram muito tempo. É tipo um filme mesmo, sabe? É 20, É, 30 minutos de cinemática. E é bem Kojima. bem legal o jogo da Remedy. Mas aqui, Square Enix, fechado. Então vamos pra próxima. Fechadíssimo. Aí volta no João Vitor de novo. Boa. Agora, Ubisoft e Ubisoft e Sega. Agora Sega. eu quero ver. Essa é complexa, porque assim, mais uma vez, a gente não tá discutindo aqui integridade moral, ética das empresas. Porque se fosse por isso, a SEGA já levaria o troféu ali nessa disputa tranquilamente. Só que aí que tá. Vamos lá. Meu coração quer falar SEGA. Por quê? Atlus, especificamente. A SEGA tem um legado, pô, não tô Virtual Fighter, Sonic, a gente tem, tô ligado. Mas a Atlus em si, ela mexe comigo. Ela dona Sega da tem franquia Yakuza também. Persona, né? Yakuza, boa, inclusive. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa assim da SEGA pra destacar, pra mim seria a Atlus, né? A gente tem o Metaphor, tem o Persona, que são jogos que realmente mexeram comigo. Mas, contudo, aí a gente vai ter que argumentar aqui. A Ubisoft, cara, ela é uma das maiores publishers da história dos videogames. E isso a gente não pode negar, infelizmente ou felizmente. Abraço pra Ubi aí. Mas, cara, o que eles já entregaram de histórico, né, de legado pra história dos videogames, não é à toa. Porque pra quem tava lá pra jogar o primeiro Assassin's Creed quando lançou, cara, aquilo ali foi assim, explodiu a minha concepção de jogos de aventura, históricos, assim. O sistema de parkour, que hoje eu acho que todo jogo de mundo aberto terceira pessoa tem, começou ali com eles, acho que eles fizeram a Foundations daquilo. E eles também tinham outros jogos muito legais, um deles que tá no meu coração ali como um grande. Pra mim não compete muito não, mas eles tentam, que é o Splinter Cell, com todo respeito, assim, com o Metal Gear, né? Ele é uma. Se você não queria jogar Metal Gear, você jogar o Splinter Cell. E para os primeiros casos, eu acho que o melhor é o Blacklist, pra quem jogou. São jogos muito legais e pra tudo que a Ubisoft faz de errado, eles, pelo menos de vez em quando, eles lançam umas coisas meio surpreendentes pra testar, assim. Às vezes é meio cópia de alguma coisa, sim. Mas pelo menos faz uma inovação ou outra ali, né? A SEGA, eu acho que ela é muito mais contida em explorar novas ideias. A gente tem as franquias que a gente sabe que vai lançar, mas quando lança, cara, é só pedrada. Esse que é o negócio da SEGA pra mim. Nunca fui fã do Sonic, tá? Nunca me pegou.
Mas quando lança um Yakuza, lança um Persona, alguma coisa da Atlus, cara, você sabe que meu dinheiro já vai estar ali investido, não tem como. Então, eu tô em cima do muro ainda. Eu não sei quem que levar. Queria ouvir a posição de vocês aí. Manda bala, Então, Jordão. pra mim, é, eu já vou mais pro lado da SEGA porque tem uma boa porrada de jogo até Não vai ficar pra mim mais essa decisão antigo mesmo? do que. Não, ó, Talvez. Decisão é é, minha. Isso é o que eu quero ouvir. ó, não só dos jogos da Atlus, mas o Sonic também é uma puta franquia muito grande que já teve pra eles. Ninja Gaiden dele. Tem É, meu Ninja Gaiden. tem Double Dragon, tem essas coisas assim. Na verdade, tem muito jogo antigo da SEGA. A SEGA realmente já teve uma grande época onde tinha uma competição entre Nintendo, Sega, PlayStation e outros assim, que eu não lembro assim Seria de entrar a citar. Atari numa briga dessa na época ou não? Já foi a Atari já. Também teve a época do Atari, era da Nintendo, né? Mas teve na época Dreamcast também e outros assim, ou seja, tem até documentário de coisa de gente que gostava mais da SEGA e tudo mais. Muita gente que era fã de muitos jogos antigos, assim. Ou inclusive, ó, uma coisa aleatória, o SEGA foi um dos publishers para alguns jogos bem famosos, como o Street Fighter 2. Esse, já na época, na verdade, Mortal Kombat 2 foi um dos Não. publicados dele. Power Rangers, né? Então eles têm muito jogo, eles têm muito jogo. Hoje, atualmente, eu diria que a maior força da SEGA é a Atlus, e a parte disso, um dos meus favoritos também é o Yakuza. Só esses dois pra mim já assim, é um nicho que eu gosto muito mais do que a Ubisoft no caso. A Ubisoft sempre foi do Assassin's Creed, Far Cry. Eu gosto bastante dele, só que eu gosto mais dos jogos antigos da Ubisoft. Eu não diria que o Assassin's Creed de hoje me interessa tanto quanto era na época, por exemplo, do Desmond, que era o Assassin's Creed 1, 2 e Brotherhood e o 3, né? Tem o Watch Dogs, nunca foi muito chegado. Uma das coisas bem legais da Ubisoft é o Just Dance. Ele é bem popular atualmente, não faz parte do público-alvo, mas ele está aí. Assassin's Creed tem sido bom recentemente, mas para mim já não bate mais a mesma coisa, a mesma nostalgia que era o Assassin's Creed antigo. Rainbow Six é deles, já tem um tempo que eles estão com Rainbow Six Siege aí ativo até hoje. Não, não é algo que eles acho que eles pretendem ter uma segunda versão que nem é um jogo live as service, né? Que nem League of Legends tá aí há anos e anos e vão continuar. Tem alguns jogos meio mais ou menos que nem o Avatar é deles, o For Honor é legalzinho, mas também é deles. Rock's Beach já tem, sei lá, uns 10 anos, mas também era deles. Nunca foi tão grande assim. Eles têm uns jogos menores. Eu diria que a SEGA não só tem muito mais peso, mas eu gosto bem mais dos jogos da SEGA no geral. Eles sempre criaram, por mais que podem ser nichados alguns, eles sempre criaram jogos bem únicos. São bem únicos, cara. Não tem mistério. E eu diria que os jogos mais únicos da Ubisoft ficou para trás, eles só continuam fazendo a mesma fórmula. E a, a SEGA, os jogos deles têm renovado um pouco, sim. Um pouco mais do que a Ubisoft nisso. E tem atraído o mesmo público e públicos novos para cada vez mais para os jogos dele. Aí fica aí, pro Igor. É isso. Cara, o que acontece? Talvez a gente odeie a Ubisoft hoje, mas é inegável que ela é uma das principais empresas que a gente já teve na história dos videogames, né? Vocês falaram de franquias aí que são históricas, né? Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, que é muito famoso e eu adoro Rainbow Six, né? Deve ter sido o FPS que eu mais joguei na vida, foi Rainbow Six. Uhum. Recentemente, como o Jordan falou, eles têm lançado até alguns títulos interessantes. A gente teve o Metroidvania do Prince of Persia, cara, que é maravilhoso. É Sim. excelente o jogo, muito, muito divertido. For Honor é um jogo que faz sucesso até hoje, né? Eu conheço muita gente que joga For Honor ainda.
a gente fica bravo com a Ubisoft hoje em dia, né? Que eu acho que Hoje em dia. eles reciclam muita coisa, então você vai jogar o Far Cry, é sempre a mesma coisa, aquele mundo aberto massivo, né? Eu joguei o Assassin's Creed Shadows, que é divertido também, mas é sempre aquele mesmo sistema de jogo, de mundo aberto, você tem que ficar fazendo missão secundária pra você não ficar underlevel. E é muito maçante, né? Você fica ali 60, 70 horas no jogo single player. Eu acho que eles precisam de um fator novo. Talvez seja uma franquia nova, né? Uma IP nova. Pra realmente voltar ao que era antes. Mas eu particularmente gosto da Ubisoft ainda, mas a gente fica um pouquinho chateado com essas coisas. A Sim, eles sé... não são, definitivamente não são ruins, Não mas são ruins, tá. exatamente. Mas eu acho que falta algo novo. Acho que talvez uma franquia nova, uma IP nova, pode ser que né, dê um alívio aí pra empresa, né? Uhum. É que nem a E. Atlus fez com o Metaphor, franquia nova. Exatamente, aí eu ia falar da SEGA agora. O meu primeiro jogo da Atlus foi Metaphor, e eu fiz até vídeo aqui pro canal falando que foi o meu jogo favorito do ano passado. Jogo, assim, excelente. Tô explorando agora o Persona, né? Tô no Persona 3 Reload. E, cara, os jogos da Atlus, eles são muito bem feitos, né? O que me impressiona, o que me impressionou muito no Metaphor foi, claro, a gameplay é muito boa, né? Um combate de turno que, tudo bem, é um pouquinho nichado, mas a narrativa, né, cara? A narrativa do jogo é muito interessante, os personagens são todos muito bacanas. E você fazer isso num jogo, muitas vezes de 80, 90, 100 horas, é difícil, né? Porque você tem que manter a atenção do jogador ali o tempo todo. Eu confesso que eu não sou muito da franquia Yakuza, mas eu sei que é uma franquia gigantesca, né? Yakuza deve ter o quê? Uns 10 jogos? Se brincar até Por mais, aí. né? Por aí, Se eu acho que brincar é. até mais. São os criadores do Sonic, né? Então, é uma empresa também muito grande. Tem a questão da SEGA já ter tentado a sorte nos consoles, acabou que não deu muito certo. Mas ela segue sendo uma empresa muito relevante nos dias atuais. Por gosto pessoal, eu acho que hoje eu ainda prefiro a Ubisoft pelas franquias que já foram construídas. No presente seria a SEGA, muito por conta da Atlus, né? Muito por conta da série Persona e de Metaphor. Mas por gosto pessoal, eu prefiro a Ubisoft porque são jogos que eu tenho mais contato. Aí o João decide agora. Vamos lá. Vai falando aí que eu só vou mijar e já volto. Cara, não vou negar o todo o legacy da Ubisoft. Eu acho que a gente não pode tirar isso da mesa, mas como é uma lista nossa e é um consenso entre nós três, né? Então a gente não tá falando necessariamente. Não é uma lista pra falar qual que é a mais influente necessariamente, mas sim qual que é a melhor pra nós. Então eu vou com a SEGA. Eu acho que a SEGA tem que passar, porque senão sem Persona eu fico triste, cara. Então vai ser isso. Sem Persona fica triste, tá bom. Vai Não, ser isso. Espera. eu acho bem legal que a SEGA tentou competir nesse cenário de console, ter 40 mil jogos dela antigos, só que não tendo sucesso nisso, eles foram pro third party. E como third party, eles são fenomenais, cara. Eles são realmente fenomenais. Agora Exatamente. a gente espera o Igor voltar Agora para espero eu. atualizar a lista aí. Inclusive, pra quem não tá sabendo, o Persona 4 vai ter um remake agora. Infelizmente, Persona 6 tá em algum futuro distante, eu acho. Aí, mas Persona 4 é um puta jogo também, que vai ter um remake. Espero que seja extremamente fiel como têm feito os remakes dos jogos aí. O que você decidiu, João? SEGA. Vamos seguir de SEGA? SEGA. Beleza. Vou colocar a série que passou. É um confronto difícil, eu acho que é o mais difícil dessa primeira fase aqui, talvez. É o Beleza. único que realmente teve que, sabe, pensar muito, assim. O É, outro tava mais fácil. é um confronto difícil mesmo. SEGA então. Jordan, ó, essa aqui também é difícil, cara. Talvez, né? Não Esse é sei. difícil, mano. Rockstar e Bethesda. Vamos lá. Cara, Rockstar, eu acho que não tem dúvida. Ele Você pode ver, acho que todo mundo que vê esse vídeo, independente de quantos sejam, todo mundo que for ver qualquer vídeo de canal de jogo, acho que alguém em algum momento jogou algum jogo da Rockstar. Tudo bem que eles são
não vou dizer que são muitos, mas todos os jogos da Rockstar foram pedrada, cara. Todos os GTAs são deles, o Bully é deles, o Red Dead Redemption é deles, Max Payne, Lenore, Cara, eles tinham um e jogo de carro que era muito bom, eles abandonaram a franquia, eu esqueci o nome agora. Midnight? Não, Midnight Club? Eu esqueci o nome agora. Midnight Club. Midnight Midnight Club. Club, Cara, era e excelente esse jogo, era muito bom. cara, eu já achava excelente o Lenore que eles nunca mais fizeram algo exatamente como era, né, parecido, assim. Eles usavam um sistema parecido do GTA de mapa e navegação, mas todo o negócio de detetive, de você interrogar as pessoas era muito legal. A Rockstar eles estão fazendo aí, inclusive, o próximo GTA que vai, eu acho que custar 3 bilhões, algo assim, né? No GTA 6. É, o pessoal diz que é acima de 1 bilhão, né, de dólares. É. Estavam falando que era o primeiro jogo Quintuple Way. É, Acho doideira isso aí. e vai ter É, lucro, certeza. com certeza. O GTA V, ele acho que é, se pá, o GTA mais famoso no mundo. E ele acho que todo mundo jogou pelo menos ele um pouco. Não, não tem como. Não tem base o quão famoso é esse jogo. Agora, a Bethesda é um caso interessante que, cara, eles têm muitos jogos bons que são o Elder Scrolls, todos os Elder Scrolls, teve o Doom é publicado por eles, todos os Fallout são deles. Tudo bem que teve uma certa diferença entre os desenvolvedores mesmo, que fizeram, no início era Obsidian que fazia Fallout, depois mudou para Bethesda de verdade. E Quake era deles, Wolfenstein também publicado por eles, The Evil Within, Dishonored. Eles têm muitos jogos bem variados. Isso é bem legal da Bethesda. Um dos jogos que eu gosto bastante, que nunca mais teve continuação e é bom do jeito que tá, pouco famoso, é o Prey. Muito bom jogo. É extremamente desconhecido, eu recomendo a todos. Mas, assim, a Bethesda atual é um pouco complicado, porque eles estão enrolando com a gente com o novo Fallout faz anos. Eles estão enrolando a gente com o novo Elder Scrolls faz anos. E eles lançaram o Starfield, não foi tão legal para todo mundo que era Ah, fã e não, nem é. para novos jogadores. É, eu, pessoalmente, eu gostaria que a Bethesda tivesse mais forte nessa competição, né? Eu tenho bastante, é, como é que fala, entusiasmo quando jogava qualquer jogo da Bethesda, do Fallout e Elder Scrolls especialmente, Skyrim no caso. Acho que todo mundo conhece o Skyrim, ele está em todas as plataformas possíveis. E dito isso, a Bethesda não está como antigamente, não está tão milagrosa lançando os jogos insanos que eram e gigantescos que eram antigamente. Eles estão um pouco capengando aí, mas ainda é um forte. Tem o Doom, lançou o mais recente deles ainda. O Indiana Jones é deles, é verdade, tem esse também. Bom Isso que jogo, falaram muito subestimado. bem. Pois é, Eu tem joguei, muito outros bom. assim, outros jogos subestimados. Então, e tem o Deathloop, tem o Dishonored. Ou Divertido seja, também, em Deathloop. questão de variedade, a Bethesda tá na frente da Rockstar, mas em questão de, vamos dizer, conteúdo e qualidade e até a parte de online mesmo, a Rockstar não tem como, ela domina com GTA. Acho que é bem fácil dizer que ela domina com GTA tudo. GTA é um jogo quase que sandbox às vezes, vai ter muita interação, tem muitas quests, muitas coisas para fazer. Nós mesmos até já passamos um bom vários casos online no GTA V. É, eu acho que a Rockstar está na frente da Bethesda nesse caso. Mas é aquele negócio, se a Bethesda tivesse boa atualmente com os Fallout ou Elder Scrolls, ela estaria muito mais competido aí. Pode ir, João. Vamos lá. Eu vou ter que concordar e é muito triste, pra começar. Porque, cara, Bethesda, eles são os donos, assim, né, acho que da minha franquia favorita de RPG de ação, que é o Fallout, né, eu acho que, pra mim,
Se fosse outra ali, eu ia argumentar mais forte, mas a Rockstar é muito difícil, cara, porque eu sou um fã não só do GTA, que é o maior nome da Rockstar, mas também do Red Dead Redemption, Red né, Dead que eu acho que Redemption. não tem como não colocar. A gente fez uma brincadeira nas nossas redes sociais pessoais ali de 5 jogos, né, você mais 5 jogos aí que nos define. E na minha lista já tinha um da Rockstar, e se brincar, se tivesse mais espaço, dá pra colocar mais jogos da Rockstar. Acho que nós Sim. três colocamos. O Jordan colocou Red Dead Sim, Redemption? nós três Todo colocamos Red mundo. Dead Redemption. Todo mundo colocou. Eu- cara, eu sei que é um jogo que a galera fala muito, né? Eu acho que ele é um jogo que já tá até batido de falar que ele é bom, mas não tem como, o jogo é bom mesmo, cara. Então, com um certo pesar, eu passaria a Rockstar também nessa disputa aí. Eu também. Não tem muito o que falar, não. Irmão, as bolas do cavalo ficam maior. Como é que é? As bolas do cavalo diminuem no inverno, fi. Então, pronto, não tem como. Sei. Os jogos da Rockstar definem uma geração inteira, né? E, Isso é pô, a verdade. gente tem a franquia. Acho que a franquia mais. Não sei se é a mais famosa, mas talvez a que tem mais hype em torno é GTA, né? Então. Aqui acho que GTA também. Não tem muito o que falar mesmo, não. Ok? Uhum. Vamos lá. Sou eu então agora? Kojima Productions EA? Pô, mano, a gente vai separar aqui Kojima da Konami, certo? Ah, vai, né? Sim, sim. Pô, então, No assim, caso, uhum, Metal Gear ficaria com a Konami, né? ficaria com a Konami, né? Pô, É, então, assim, mas acho a que... gente pode falar também. Aham. Eu acho que aqui entra muito no caso também, parecido com o da Ubisoft. Eu não sei vocês, eu não tenho ódio, assim, mortal da EA, né? Eu acho que a EA ela já foi muito importante para a indústria dos games. E eu acho que ela segue sendo, né, uma empresa muito relevante que ainda lança ocasionalmente alguns bons jogos, né? Eles têm a franquia do EA, né? Eles têm as franquias de esporte mais famosas estão com a EA, com exceção da NBA, né? Mas eu acho que na Uhum. história eles têm bem mais peso que Kojima Productions, né? Kojima Productions é uma empresa muito recente, né? Muito nova, né? Eu acho que só o Death Uhum. Stranding 1, Death Stranding 2 e ele tá produzindo aquele jogo de terror, se não me engano, né? Mas ainda não saiu. OD, né? OD, isso Uhum. mesmo, OD que tem Olha. aquela atriz famosa. Então, assim, e aí tem Need for Speed, né, cara? Dragon Age. Recentemente a gente teve bons jogos do Star Wars, né? Star Wars Jedi Survivor e Fallen Order. Battlefield. Então, eu acho que aí é uma empresa, no fundo, é uma empresa ainda muito querida, né, por muitas pessoas, né? Acho que eles têm franquias que fizeram parte da infância de muita gente. E tem bem mais franquias de peso. Tudo bem que boa parte dessas franquias não tem bons jogos já há algum tempo, né? O pessoal criticou muito Dragon Age The Veilguard. Eu era um jogador assíduo de FIFA e, porra, acho uma merda hoje em dia, FIFA. Battlefield tem tempo que a gente não tem um Battlefield que é uma unanimidade também, né? A gente tem The Sims, né, cara? The Sims foi uma febre há uns 15 anos Foi. atrás e segue sendo muito relevante também. A Eu gente, diria que tem muita gente que ainda joga The Sims 4. a Bruna joga Eu de acho vez em que só. quando. A Bruna joga de vez em quando. Ah, The Sims. E The Sims hoje é grátis, né? O The Sims 4 hoje é grátis, então segue sendo um jogo muito popular também. Vocês gostam muito de Apex, né? Apex Legends também é da EA. Já tive minhas horas aí, Já. jogando Apex, não vou mentir. Já tive minhas horas. Tem uma franquia que eu gosto bastante também, que é Dead Space, né, cara? Dead Space também é da EA. Mass Effect é da EA também. Left 4 Dead é da EA? Agora não lembro se é da EA. Left 4 Dead é da Valve. É da Valve? Ok. Valve. Mas assim, eu falei aqui no mínimo umas 7, 8 franquias que tem um certo peso, uma certa relevância, né? E a Kojima Productions é uma empresa muito nova ainda, né? Vamos esperar aqui que o Kojima vai fazer. Acho que quero ver a opinião de vocês, mas acho que é um confronto teoricamente tranquilo também. É. sim. Eu diria que é realmente só pela recência do Kojima Productions e o histórico da EA, né? Cabe pra EA ir na frente dessa competição. O Kojima eu boto bastante apreço pelo que ele também fez na Konami. Todos os Metal Gears basicamente eram deles, pelo menos
Todos os main console, né? Metal Gear era do Kojima, ele fazia questão de botar bastante o nome dele e segue como um reconhecimento, cara. Eu diria que a Kojima Production tem sua fama mesmo pelo Metal Gear e não tem dúvida, sempre foi uma das maiores do que teve bastante presente no PlayStation. Também teve outros consoles, mas, por exemplo, até hoje Metal Gear Solid 4 é exclusivo do PS3, uma pena. Mas Death Stranding tem sido os dois jogos muito bons jogos. Então é bem animado para ver o que Kojima Productions consegue ver. Eles estão fazendo um Odyssey, um outro jogo não relacionado a Death Stranding. E, inclusive um outro que até acho que nem posso comentar. Mas enfim, eu acho que a EA não tem muita dúvida. Inclusive muito bom o jogo está sendo o Battlefield 6. Jogo que a gente jogou beta, acho que a gente gostou bastante. Tudo bem que tem vários jogos que eu não tenho muito interesse, que nem Maiden ou o próprio o FIFA, enfim. Ainda é a EA um maior contestador nesse caso. Do meu lado, é uma disputa fácil. Assim, eu acho que a EA tem que ir mesmo. O Kojima ele já tem o legado dele ali na Konami, que a gente pode discutir. E é muito. Eu acho que ele tem muito chão pra criar ainda, pra entregar muito. O Kojima, ele. Por vários motivos, ele saiu da Konami pra montar a própria empresa, né, o Kojima Productions, mas de todos os motivos, acho que o principal é porque ele é um cara muito autêntico no que ele faz. Ele é um cara muito criativo e muito autêntico. E isso é um modelo de negócio que às vezes não é muito sustentável para grandes publishers, né, igual a Konami da vida. Então ele fez para poder criar e jogar as ideias dele no mundo. Foi lá, fez o UFC 1 e 2, vai fazer mais um. Então acho que ele ainda tem muito espaço para mostrar para o que veio, como uma empresa sozinha, né, solitária ali. Até lá, eu acho que a EA ela já mostra pro que vem e tá aí até hoje, né? Apesar dos recentes jogos não terem sido aquela coisa, continua firme e forte, né? E provavelmente vai continuar firme e forte por muitos anos ainda. Então, a EA passa, não tem como. Apesar de ser mercenário, ainda entrega algumas coisas, né? Se a gente De considerar, por vez em quando exemplo, solta. a Haze Light é subsidiária da EA, né? Não sei se é subsidiária a palavra certa, mas o jogo da Haze Light é publicado pela EA. Então você pode colocar no bolo aí a Way Out, Takes Two, Split Fiction também. Então, de vez em quando saem umas coisas boas ali. Claro. Beleza, vamos lá. João Vitor, From Software e CD. Ó, estou com a camiseta nesse momento de Witcher. Tá aqui. Apesar que eu não votaria na CD. Por quê? Porque eu sou fã, virei fã da From, não tem como. Me apresentaram ali na From Software por conta do Dark Souls 3, né, que foi o primeiro Souls que eu joguei, e de lá eu nunca mais saí desse buraco, que é o Souls. Só que é engraçado, porque a From ela tem o Metalcore. É Metalcore que chama, pessoal? O jogo de robôs lá? Armored Core. Armored Core, perfeito. Que é bacana tal, mas a gente sabe que o nome dela foi feito ali no Souls, nos Bloodbornes da vida. E, cara, não é muito difícil a gente não colocar assim. A CD Red, ela tem dois jogos incríveis. Um polêmico, mas um incrível, incontestável, que é o Witcher 3. Eu acho que todo mundo. Eu tenho até alguns problemas com o jogo, mas acho que incontestável ele é um jogo insano, ainda mais porque para a época que foi lançado, acho que ele é groundbreaking, acho que ele é realmente um jogo que molda a indústria. E o Cyberpunk que lançou do jeito que lançou, todo mundo sabe como é que foi, mas hoje eu olhei para trás, voltei a jogar, dei outra chance pro jogo, joguei a DLC e para mim ele realmente ele deu a volta por cima e hoje ele é um jogo que assim é fantástico, eu achei ele um dos melhores RPGs da geração que a gente tem pra jogar hoje, é o Cyberpunk. Mas, cara, na hora que a gente olha, a gente falei dois jogos incríveis, só que a From tem quantos jogos incríveis? Pô, tirando Dark Souls 2, talvez seja mais polêmico ali, cara, desde a concepção de tentar fazer o Dark Souls lá no Demon Souls, né, lá no PS3, pra virar hoje não só um jogo, mas um estilo de jogo. Eu acho que isso é importante, né? Eles fizeram um jogo tão icônico que ele moldou
parte da indústria a tentar seguir o modelo de jogo deles. Então o Souls-like veio dali, né? Souls-like, Igual a gente tentar fazer o Metroidvania, tem o Silksong famoso, veio do Castlevania, veio do Metroid, e agora a gente tem os Souls-likes que vieram do Souls, né? E aí não tem como, cara. A gente pega o Elden Ring, mas o Elden Ring não tem, cara. Ele é um dos melhores jogos já feitos. Eu acho que eu morro nessa montanha aí defendendo o Elden Ring. E pra mim a From passa da CD. E aí, Jordan? Eu acho que eu só acho que não tem muito segredo, sou muito mais fã do From Software do que CD Projekt Red. Apesar de gostar bastante de The Witcher e de Cyberpunk, tem sido. Mas a From Software tem feito. Eles criaram basicamente Souls-like, cara. Não tem dúvida disso. É, CD Projekt Red tem o seu, os seus títulos com bastante peso, né? Mas a From Software criou literalmente um novo estilo de jogo. Não vou dizer que, na verdade, não vou dizer que ainda criou, mas pelo menos popularizou. Certamente foram a From Software que fizeram essa caminhada aí. Acho que é isso. From Software criou um estilo de jogo, né? Como vocês falaram, tudo que a gente se refere hoje que é parecido é Souls-like. Tem gente que fala que é até Souls-light de vez em quando, né? Quando é uma dificuldade mais fácil. E cara, pra mim é uma coisa muito tranquila assim. Vai ter um lançamento de jogo. Eu comprei Cyberpunk na pré-venda. Confio na empresa? Não confio, mano. Tudo bem, eles corrigiram o jogo e hoje o jogo é incrível? Sim. Mas eu nunca mais compro um jogo da CD na pré-venda. Concordo, Agora, concordo. From Software, pré-venda, tô dentro. Não tem problema nenhum. Então, pra mim, é basicamente por isso. E acho que os jogos da From são melhores também. E você sabe que eu terminei Sekiro recentemente e, pô, incrível o Ah, jogo, é maravilhoso. Então, não tem muito o que falar mesmo. Então, From Software, inclusive, publicado pela Activision. publicado pela Você não Activision. quase É certeza ver que foi verdade, publicado pela é Activision. verdade. Olha só. Ok, vamos lá, Jordan. Konami e Bandai. Essa é Cara, boa, hein? interessante, porque pra mim ele já tá relativamente próximo. Tudo bem que From Software é da Bandai, tem esse peso aí. A Konami também, eles teve certos momentos aí que, por exemplo, quando tiraram o Kojima do cenário, o Metal Gear basicamente falhou. Apesar de que a gente tem um remake do Metal Gear Solid 3 aqui, mas é um remake, cara, não é um outro Metal Gear. Nunca mais vai ter um Metal Gear, eu acho. Eles mataram o Metal Gear por tirar o Kojima, basicamente. Konami sempre teve jogos bem antigos, que nem Bomberman. Tem outros bem. Castlevania também já sempre começou bem antigo, né? Tem outros bem antigos que ninguém vai lembrar, tipo Contra, Batman Returns, alguns menores aí que nem tem um certo conhecimento. Silent Hill é deles. E de fato eles agora estão lançando esse Silent Hill F. eh, não, não vamos saber ainda como está. O Silent Hill 2 Remake ficou muito bom. Metal Gear Solid 3 Remake também ficou muito bom, mas são remakes, cara. Castlevania também tá meio apagado Esquecido, desde né? Tá então. esquecido. Tá esquecido. A gente tem, sei lá, a série da Netflix agora, que é a última coisa que teve. Foi muito boa, porém, cadê o jogo do Castlevania? Não sei. Então, pra, dessa parte da Konami, eu acho que atualmente eles estão um pouquinho Devendo. apagados, devendo. E a Bandai Namco, eles, na verdade, têm um bastante leque de jogos que eles vão continuar. Toda adaptação de jogo de anime é basicamente deles, pelo menos a maioria, né? Seja Naruto, One Piece, Sword Art Online, Dragon Ball. A gente tem alguns jogos que não são da Bandai Namco, mas o Tekken também como eu falado. E a Bandai Namco realmente tem muito nome bem maior. É, Little Nightmares também eu acho que pela variedade e o peso que tem sido o nome da Bandai Namco, até hoje, continua até hoje, além da própria From Software fazer parte, é da Bandai Namco. Inclusive vai ser bem estranho você imaginar
Bandai Namco versus From Software. Mas bola pra frente. Beleza. Seu voto então já é na Bandai, então. Isso. Beleza. Quer falar alguma coisa, João? Pensando, cara, porque eu entendo. A gente tá querendo passar a Bandai, não é isso? O Jordan vai passar a Bandai. É. Eu defenderia a Konami, mas eu não sei, pelo histórico dela, né? Ela tá voltando muito devagar, né? É. Tá enganteando porque ela tá testando as águas, né? A Uhum. verdade é essa. Ela tá fazendo os remakes, ver o que a galera vai receber, o que ele não vai receber. A grande aposta deles agora é o Silent Hill F, né? É Que verdade. eu não Dia sei se saiu 25. hoje ou vai sair É hoje? 25. Eu acho que é 25. Eu não Posso sei, estar porque enganado. já tem uma galera jogando, né? Que já tem uma galera jogando. Eu acho que essa deve ser acesso antecipado de Pode streamer, ser. não sei. Talvez eu tô confundindo também. Hum, Mas eu acho que o primeiro grande lançamento, eu acho que é o único lançamento de uma coisa nova da Konami ainda assim é de uma franquia já estabelecida. Que a gente já teve um jogo bom que foi o remake do 2, agora a gente vai ter um jogo novo. Eu acho que se o Silent Hill F for bem recebido, a gente vai ver mais da Konami daqui pra frente. Mais remakes, que eu acho que é saudável até pra ela, até porque a gente tem um catálogo de jogos ali que tá perdido, então ela pode sim retomar com eles, não vejo problema com isso. Mais jogos novos, né? Agora a Bandai, eu acho que ela tem esse catálogo interessante, mas eu acho que pelo histórico e pelas possibilidades que temos com a Konami, eu passaria a Konami. Mas entendo a decisão de passar a Bandai. Eu também passaria a Konami, eu acho, mas é mais por um gosto pessoal de jogos, né? Eu acho que Total, total. ao longo da minha história com videogame, eu acho que eu joguei mais títulos da Konami. Mas a Konami acabou com muita franquia também, né? É porque vocês não Opa, gostam muito de futebol, mas eu cresci jogando PES, né? Que era o concorrente do Tesla. FIFA. E o PES acabou, cara. Hoje em dia é um jogo completamente esquecido, abandonado. E é por isso que a EA faz tanto dinheiro e é tão mercenária. Então a Konami tem culpa no cartório. Então é isso. Vai passar Bandai. E agora o negócio fica quente. Vamos lá. Activision e Capcom. Puta que pariu, hein? Tá Eu com acho quem? que Tá com você tá essa daí? comigo, acho que é o confronto mais Boa difícil sorte. aqui. Cara, como a gente já explicou muita coisa das empresas, eu vou levar em consideração mais o meu gosto pessoal também, porque eu acho que em nível de importância as duas elas se equivalem. Como o João Vitor fez uma fala muito interessante, se as duas empresas, Warner Bros. E Activision, parassem de existir, Isso. a gente sentiria falta, sim, da Warner Bros., mas a gente sentiria ainda mais falta da Activision. E na minha opinião, pro meu gosto pessoal, pro que eu jogo, eu sentiria mais falta da Capcom. Porque eu amo Resident Evil, joguei todos. Monster Hunter também, gosto muito de Monster Hunter. Cara, por gosto pessoal, eu colocaria a Capcom, só por conta disso. Acho que isso que o João Vitor falou é muito interessante. Se as duas deixassem de existir hoje, eu sentiria mais falta da Capcom. Aí não sei vocês, mas eu passo a Capcom já aqui. Me refutem. Não, eu acho que eu não vou refutar, não. É isso mesmo. Se os dois sumissem, a Capcom faria mais falta mesmo. Eu acho que é uma discussão que eu falei com o Jordão mais cedo, que essa lista é uma lista pessoal nossa, dos três que estão aqui agora conversando. Não é uma lista pra gente decidir qual que é a mais influente na história dos videogames, qual que tem mais impacto. É o mais impacto pra nós. É. E A sua pode ser Samuel diferente que Monster, você tá assistindo, tudo bem. Tá perfeito. Samuel Monster Hunter não vai dar. Eu vivo sem COD, mas sem o Monster Hunter eu vou ter um problema. É Vou ter um difícil. problema. Beleza, podemos ir pra próxima então? Ou você quer falar alguma coisa, Jordan? Não, podemos ir. É isso, né? Vamos lá, João Vitor. Square e Sega. Rapaz, difícil isso daí, hein? Vamos lá. Cara, não sei. Ah, Puta, muito difícil. Vamos analisar, vamos tentar ser. Vamos usar essa pergunta que a gente colocou. Se as duas somem. Se a Square some, a gente perderia talvez a franquia de RPG japonês mais influente da história. Uhum. Pode dizer, a Sem gente pode dizer dúvidas. isso? Acho que sim, né? Pode, Final pode. Fantasy. Uhum. Mas em questão de presença, vamos falar assim, ou de
sei lá, definição do gênero de RPG, eu acho que talvez ele seja o maior, porque tá vivo até hoje, né, inclusive. Mas a gente vai repetir. É uma pessoal. E eu acho que, apesar dos jogos incríveis que é o Final Fantasy VII Rebirth e o Final Fantasy VII Remake, e o 16 também eu vou colocar ali, que eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que, num geral, a Square, ela é uma... Você joga a moeda pra cima toda vez que ela lança um jogo. Ou vai ser banger, o jogo vai ser pedrada, vai ser bom, ou vai ser ali na mediana ou até ruim. Vide Forspoken, né, que a gente conversou ali, que foi um jogo ruim. Terrível. É terrível. Já a SEGA, no momento, cara, eles não estão errando. Faz tempo que a SEGA não tá lançando alguma coisa ruim. E vamos dizer ali, cara, os caras de Persona falaram assim, se a gente não fizer Persona, fizer outra coisa, parecido, claro. Fizeram Metaphor e, cara, já tem gente falando que é melhor que Persona. Então já criou uma outra... Vai virar franquia e com né, certeza. Yakuza. Cara, eu não joguei ainda, mas assim, o Jordan que tá aqui já jogou os mais recentes, que eu ainda tô um pouco pra trás no backlog. Se a gente pegar o Pirata, o Yakuza do Pirata lá do Majima, os outros do Infinity Wealth, cara, são jogos que assim, são 100 horas de conteúdo que você não fica cansado, cara, você se delicia jogando esse tipo de jogo, né? Então, eu não sei, eu passaria a SEGA. Eu passaria a SEGA. Perfeito. Eu acho que é justo também. Acho que pelo mesmo motivo eu passaria a SEGA, apesar de eu ter bastante apreço a alguns Final Fantasy. Ah, claro. Eu acho que a Só gente chegou num ponto que porque não tem uma unanimidade, assim, tipo. Acho que você passar dá pra entender, né? sim, Menos eu essa acho aqui agora. Essa aqui agora, se você errar, Jordan. Mas só comentando novamente, Square Enix, a- que nem o João falou, tem saído alguns joguinhos, mais ou menos. Uhum. E hum, eu gosto de botar mais peso no que tá atualmente Uhum. mandando bem. É. Perfeito. Vamos lá. Rockstar e EA. Cara, eu vou de Rockstar, infelizmente, ou felizmente, né? Porque EA, pra mim, são jogos muito bons, mas também tem muitos jogos mais ou menos pra mim. Eu não sou do público-alvo mais interessante. Pra mim, o que eu mais gosto da EA foi Battlefield, Need for Speed, The Sims, e o resto é resto. Tem o Battlefront também, foi muito legal. É, já a Rockstar, eles conseguem acertar toda vez que mandam GTA, Red Dead Redemption. Não, tudo bem que não é nada muito de toda hora, não é toda hora que eles estão lançando um novo, eles sempre botam bastante desenvolvimento nesse jogo, mas Uhum. é o que vale, é o que vale. É isso. Acho que Rockstar tá bem. A Rockstar acho que é a mais previsível aqui, talvez, né? Que né, Vai pro talvez final, a né? candidata mais forte, né? Provavelmente. Mas perfeito, é isso. From Software e Bandai. Apesar da maioria dos jogos da From Software serem publicados pela Bandai, gosto pessoal também. Vocês falaram que a Bandai tem uma gama muito grande de jogos, né? Jogos muito diferentes entre si. Mas pra mim é From Software também, cara. Acho que, como a gente já falou, né? Eles criaram um estilo de jogo. São jogos que são muito hypados. E a gente teve Elden Ring, se não me engano, Elden Ring é o jogo com mais premiações da história, porque realmente é um jogo incrível. Então pra mim aqui também não tem muito segredo não, não sei pra vocês. Assim, eu acho que o From Software é a parte mais forte da Bandai Namco Eu acho também. e é, é que nem se fosse falar, Sega e Atlus, competisse esses É, dois, eu botaria sim. Atlus, né? É. Provavelmente, a gente pode estar falando uma grande bobeira aqui, mas quem deve pagar a conta da Bandai hoje deve ser a From, porque sem a From não sei como é que seria a Bandai, então. Provavelmente a maior parte é bem da From Software, com certeza. Exato. Ok. Beleza, vamos lá. Semifinal, João, Capcom e Sega. Socorro, cara. Então, a gente tem ambos os lados, a gente tem franquias que mexem muito com o meu gosto pessoal, do que eu me identifico
como jogador, mas mais do que isso, são jogos que formaram meu ser, assim, o que eu acredito, o que eu consumo, o que eu vejo e tal. Eu acho que minha decisão vai ter que ser simplesmente em questão de qual dessas duas publishers tem mais coisas que eu gosto. Uhum. Simples. A SEGA ela tem duas franquias que eu amo. A Capcom tem pelo menos umas 3 ou 4. Uhum. Então, só por isso eu não consigo nem te argumentar o porquê, mas eu vou passar a Capcom. Perfeito. Uhum. E aí, Jordan, o que você acha dessa? Pior que é a mesma coisa. Inclusive, eu tenho muito mais na Capcom. Quase todas as franquias da Capcom eu tenho um certo apreço. E comparado à SEGA, só tem alguns, né? Que nem Uhum. o Exato. João falou. A Capcom tem mais franquia de peso, eu acho. Acho que não é Uhum. nem por gosto pessoal, acho que por peso, assim, pra indústria mesmo, eu acho que a Capcom realmente ganha, Beleza, a outra semifinal é... Puta, que aí você... Agora é você, Jordan. Rockstar e From Software. Aí, boa Resolva sorte. aí. Boa sorte. Você vai É deixar. difícil. Você tem duas fanbases ali que uma delas você vai deixar bem brava agora. Cara, as duas Pois é. fanbases são insuportáveis, irmão. Nossa senhora. Vai ter que Nossa escolher. senhora. Não, Pior que eu sei que minha opinião pessoal quer dizer, e eu acho que eu vou acabar indo nela. Mas a competição é extremamente acirrada. Difícil. Eu gosto das duas, um tanto bom, parecido, mas o que mais realmente mexeu comigo, eu adoro os jogos deles, não tem como. Rockstar também adoro, mas não são muitos. Por questão de quantidade também até. É a From Software. É Eu, justo. eu vou causar raiva na- nos fãs de GTA e Red Dead, mas caraca, é difícil. Mas eu acho que é justo. Pelo meu gosto pessoal, por exemplo, eu gosto de GTA. Eu prefiro Red Dead Redemption 2 do que qualquer GTA, na verdade. Mas eu acho que a Rockstar ela foca muito, cara, em multiplayer. E eu não gosto de tanto assim do multiplayer de GTA, por exemplo. A gente não Uhum, teve nenhuma DLC single player de GTA V, cara. É um absurdo isso. Pra mim, né, pelo menos. Eu sei que GTA é Eu muito acho também. famoso, né? Negócio do RP. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Então, até por isso eu passaria também a From Software, né? Então, eu concordo no caso. Não uhum, sei o João Vitor. Não, eu entendo a decisão. Apesar do que a gente falou, são jogos ali que realmente mudaram minha vida, tá no meu top jogos ali. Acho que, num geral, igual na questão da quantidade da Capcom e da SEGA, tem a Rockstar, ela tem duas franquias, lança um jogo a cada 8 anos, enquanto a From também não é rápido, assim, vamos falar, mas, cara, também a gente tem a cada, sei lá, 3 anos um possível The Ring. Uhum. Então, é complexo, é complexo. Eu É, passaria a From também. perfeito. E a gente chegou na final, cara, agora. Agora a gente vai tentar formar uma maioria. A gente tem aqui Capcom e From Software. Vamos lá. Pode ir, Jordan. Vai você primeiro. Cara, infelizmente ou felizmente, é aquele negócio, pela quantidade, de novo. E eu sou fanboy da Capcom, cara. A Capcom teve muito mais tempo na minha vida e me formou desde, sei lá, quando eu tinha meus 6 anos. Todos os jogos deles têm muito mais apreço. From Software é algo mais recente, apesar de eu gostar bastante. Tem até uma tatuagem de coisa da From Software, cara. Mas a Capcom, pra mim, tem muitas franquias pedradas. A From Software é mais predominantemente uma e o Sekiro. Uhum. E é isso. Então é Capcom. É Capcom. Pra você, João. Vai ter que ser Capcom, cara. Eu acho que esse vídeo serviu pra eu perceber que eu sou um Capcom Head, assim mesmo. Exatamente, pô. Cara, mas é difícil, né? A gente tem franquias que não só mexeram com a história dos videogames, ainda mexem com a história dos videogames. Eu acho que o mercado. Não vou mentir, quando você tá num evento de games ali, aparece lá From Software, você anima. Você sabe que Sim. vai vir alguma coisa ali. Mas quando Uhum. aparece a Capcom, você também anima. É.
E aí, só que a Capcom ainda tem uma caixinha de surpresas maior, porque você não sabe, tem várias opções ali do que pode vir. Uhum. E eu acho que a Capcom ela faz uma coisa que a From não tem, eu acho que ela não tem espaço pra fazer, financeiramente pra fazer, que é lançar coisas experimentais. A Capcom vai lançar um jogo que a gente nunca viu falar, é a Pragmata deles, né? Ou eu tô Pragmata. tô Da confundindo. Capcom. Uhum. Vai ser bom? Não sei, não sei. Mas é no mínimo interessante que, assim, no meio de tantas franquias que a gente sabe que vai ter sucesso, pô, vai lançar, sei lá, um sonho aqui, Devil May Cry 6. Uhum. Vai ser um Devil May Cry 6. Vai sair DLC do Monster Hunter, isso é certeza, a gente vai ter. Todo mundo vai comprar, vai ganhar dinheiro pra caramba, não sei o quê, mas eles ainda conseguem ir lá e mandar uma coisa nada a ver. Tipo, vamos lançar um Pragmata, ver de qual é. É. Já E chama a vai que virou, atenção, vai né? que Mesmo sendo estoura e tal. nova. É. Uhum. Exatamente. E fora Street Fighter também, que é uma mega de uma franquia, eu acho que a Capcom, ela mexe o mercado, o que ela vai fazer, as pessoas correm atrás, o Resident Evil tá aí cada vez mais forte, na minha opinião. Acho que eles reviveram, eles conseguiram, e outra coisa, vou dar um crédito ainda pra Capcom nisso. Eles reviveram a própria empresa. Pra quem vai lembrar, ali na época Resident Evil 5, Resident Evil 6, Street Fighter 5, cara, era de mal a pior, a Capcom só lançava coisas medíocres ou ruins. Tava uma crise criativa na empresa, a gente via que não tinha aquela mesma paixão na criação dos jogos, e aí Resident Evil 7 mudou tudo, Uhum. voltou a alavancar a empresa, e hoje, cara, ela é o que a gente tá vendo aí, provavelmente a campeã, a melhor third party publisher que a gente tem na atualidade. Eu acho que Capcom vai ser unanimidade, porque pra mim também é a Capcom. Acho que por tudo que vocês falaram aqui também. É uma empresa que hoje ela tem entregado muitos jogos de qualidade. Pô, o meu hype maior pra 2026 não é GTA 6 não vou mentir não. Pra mim é o Resident Evil 9, por exemplo. Então eu acho que a Capcom ela era muito relevante há 30 anos atrás. E ela segue sendo muito relevante nos dias atuais. A From Software é sim muito relevante hoje, mas a Claro. Capcom já vem de muito tempo, eu acho, de mais tempo sendo relevante e entregando mais título do que a From. Então, pra mim, é a Capcom, é unanimidade aqui. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui numa conclusão. A nossa empresa favorita, coincidentemente de nós três, eu não achei que a gente teria maioria, assim, unanimidade, né? Que eu quero dizer. Foi fácil, né? Mas a gente Fácil. conseguimos. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários de vocês qual que é a melhor empresa third party de vocês, pessoal. Nós vamos ficar por aqui então. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu! Falou!